administração, é da nossa... foi meu colega, eu fui colega dele, né, porque, na verdade, ele é concursado da prefeitura, da Secretaria do Planejamento. Sou mais velho, Denise. Hã? Sou mais velho. Ah, tá certo. Então, a gente já tem uma caminhada juntos também aí, né, Júlio, como colegas em vários cursos, na Faculdade Senac, na Monteiro Lobato, enfim. A gente já tem uma caminhada grande aí no governo do Estado, juntos. E, então, hoje é uma grande satisfação te receber aqui em nome da Magna e da Faculdade Monteiro Lobato, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né? A gente vai tratar, então, da gestão do conhecimento e retenção de talentos na atualidade, esse tema que é tão pertinente, né? Falar de gestão do conhecimento, quando o conhecimento está todo mudando a toda hora, né? E a gente está vivendo aí um momento totalmente atípico, né? E, então, vou passar para ti, para que você possa também complementar a tua apresentação. E já vou deixar aqui a primeira questão aí sobre a tua palestra. Existem talentos mesmo nas organizações? Boa palestra para ti. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Obrigado, querida. Só deixa eu dizer o seguinte, o professor vai colocar também a maneira de vocês interagirem durante a palestra, mas bem embaixo na tela tem um bonequinho ali com a mãozinha levantada. Quando vocês quiserem, eu vou colocar ali, até vou apertar, ó. Quando a gente aperta ali, aparece uma mãozinha lá para o professor, tá? Então, daí vocês podem, é uma maneira de vocês interagirem e ele saber que vocês querem se comunicar. Ou ainda também podem fazer comentários aqui no chat, que a gente vai acompanhando e alerta o professor também, tá bem? Professor, contigo. Uma boa palestra. Obrigado, querida. Tu sabe que o carinho é mútuo, né? A gente está nessa caminhada há muito tempo aí, e com a Magda também, enfim, né? A Magda desde os tempos lá da FAPA ainda, né? Então já tem uma caminhada acadêmica bastante grande. Eu também, desde a FAPA. Né? Toda vez que a gente tem a possibilidade de conversar um pouco sobre as coisas que gosta, com pessoas que gostam e interessadas, fica muito tranquilo, muito fácil, né, de fazer. Né? E eu brinco aqui, se vocês estiverem olhando aqui o meu ambiente, que desde o meu escritório lúdico aqui, que também conhecido como quarto do Miguelzinho, meu filho, né, que é o lugar mais tranquilo da casa nesse momento, é um lugar especial para a gente fazer esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e deixar o pessoal que já está conosco muito à vontade. Né? Basta levantar a mão para a gente ir trocando, o tempo é razoavelmente bom para as trocas que a gente vai fazer. Fiquem muito à vontade aí para todo momento fazer intervenções. Só levante a mão, aí eu dou ok, abro o áudio, faço um comentário ou um questionamento e a gente assim vai fluindo, né, na palestra. Quero desejar a todos um excelente encontro aí. Tenho certeza que eu estou fazendo com bastante motivação, né? Que, aliás, é um dos primeiros requisitos para alguém virar um talento. Né? Ninguém é talento desmotivado. Ninguém vira um talento ou é reconhecido pelas suas competências, suas capacidades, se não estiver afim. Né? Ou seja, se não tiver a atitude, que é um dos atributos de competência. Né? Então, é um pouco disso que a gente vai ver hoje, mas com uma ideia de poder explorar não só os conceitos, não só a questão acadêmica que a gente aprofunda nas disciplinas do pós-graduação, mas como é que a gente está vivendo, né? Como é que faz esse vínculo entre essa questão da teoria e a vida prática, que hoje mudou tudo, né? Eu até brinquei ali, vocês vão ver agora na continuidade da apresentação, que tem um termo aí que eu não gosto muito, mas que de fato significa alguma coisa, que é o tal do novo normal, né? O que será que é esse novo normal, né? Quando é que a gente pensou que estaria vivendo algo nesse sentido, né? Mas sim, as coisas mudaram significativamente.
efetivamente, né? E não mudaram por nossa vontade própria, né? Mudou um contexto todo em classe mundial e a nossa caminhada na vida pessoal, profissional, na vida local, nos negócios que a gente tinha, nas relações familiares, foi absolutamente impactada por esse processo. E esse impacto fez com que a gente sentisse e tivesse que mudar algumas coisas. Estou percebendo o microfone aberto aí, né? A combinação que a gente faz assim, deixe o microfonezinho fechado e levante a mãozinha quando quiserem. Então, gente, nada mais apropriado de quando você começa a falar em gestão de conhecimento, em retenção de talentos, que em última análise é gestão de pessoas, da gente começar a examinar esse contexto, esse ambiente onde é que a gente está metido ultimamente, né? E é um pouco do que a gente vai aprofundar hoje, né? Busquei aqui alguns dados bastante atuais, e não podia ser diferente, para a gente falar um pouco da nossa caminhada ou dessa relação entre a questão dos conceitos e os nossos comportamentos, o nosso papel profissional misturado com o papel pessoal, e aí a gente já vê que não imagina quanta coisa consegue fazer num contexto difícil, e muitas vezes se vê obrigado a se dividir entre as atribuições profissionais e as atribuições de casa no mesmo contexto. Alguns, ao contrário, por conta deste novo normal, dessa situação, buscando um novo espaço, uma nova oportunidade, tendo que se reinventar, tendo que readequar as suas capacidades e os seus talentos. Então, de fato, é um mundo diferente mesmo, né? E este mundo, quer queiramos, quer não, ele veio para ficar. Então o Júlio está dizendo, bem-vinda, Cristiane. Então o Júlio está dizendo que agora nós vamos ter que passar o tempo vivendo de máscara, confinados. Não, mas a gente já aprendeu algumas coisas e já se deu conta que algumas coisas, se vão passar, vão demorar bastante. E essa nova mudança de hábito, bem-vinda, Jeane, essa nova mudança de cultura faz com que a gente vá moldando os nossos comportamentos, as nossas adequações, e isso certamente tem impacto na nossa caminhada enquanto sociedade, obviamente onde as relações profissionais estão dentro. Então, gente, a ideia é essa, nós vamos olhar aqui um pouco desses conceitos, enfim, quando a gente fala em retenção de talentos, a gente não pode deixar de falar nas estratégias para tal, né? E aí vou reforçar um pouquinho, se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo chamando esta conversa que nós íamos fazer, esta palestra, vocês viram que eu fiz uma indagação ali sobre se as sedes retêm talentos, né? Em algum momento a gente, quando estiver falando desse processo de estratégia, enfim, vai também levar para essa percepção de que não só as organizações retêm talento, mas os ambientes retêm talentos, os ambientes, os lugares onde a gente vive, especialmente as cidades, têm uma série de elementos que são necessários para manter as pessoas com talento vinculadas àquele território, porque elas são as que geram conhecimento, geram riqueza e dão a caminhada, né? E nesse sentido, nós vamos necessariamente ter que identificar qual é o papel dos líderes nesse negócio. E aí, liderança não é só o gestor. Liderança é aquele que está, em algum momento, desempenhando ou em alguma situação em que ele é demandado. Bem-vinda, Carla. Em que ele é demandado a tomar decisões, trazer para si a responsabilidade de uma mudança ou de processo, ou de uma mudança de comportamento, ou modificar a própria estrutura do seu trabalho, do seu processo e das pessoas que estão em volta nele. Ou seja, a liderança tem um papel fundamental na gestão, na retenção, na gestão, ou seja, na atração, na retenção e na gestão desses talentos, nesse contexto, nesse ambiente de normalidade. E aí a gente não pode, se a gente está falando isso, a gente não pode
abandonar ou esquecer da ideia do conceito de competência, né? Porque não existe um líder que não seja competente. Não existe um líder que não tenha que ter um pouco de conhecimento, não existe um líder que precise ter alguma, e neste momento, muita habilidade e muita atitude para transitar nesse contexto que nós estamos vivendo, e mais do que isso, para mobilizar as pessoas a trazer a sua caminhada, o seu resultado. Então, se a gente se deu conta que nós estamos falando de conhecimento, habilidade e atitude, nós estamos falando dos 3 principais atributos de um conceito de competências, né? Que hoje em dia só tem valor se a gente alinha esse conceito à ideia de resultados. E, aliás, é o que a gente está... Boa noite, cara. E aliás, é o que a gente está atrás a todo momento, né? Não existe nenhuma liderança ou nenhum colaborador ou nenhum de nós que esteja neste mundo a passeio, especialmente esses que num momento como esse estão buscando oportunidades de se conhecer, de se desenvolver, de transitar na sua caminhada, né? E esse caldo todo, esse caldo de cultura aí entre um ambiente externo, as estratégias, a gestão, formam aquilo que a gente chama de gestão do conhecimento, né? É como é que a gente articula elementos da aprendizagem, da cultura, de um contexto onde as pessoas aprendem para transformar isso em algum resultado. E esse processo de aprendizagem não é só capacitação e desenvolvimento, é um processo que envolva as experiências que as pessoas têm e trocam dentro dos ambientes de trabalho para transformar o seu relacionamento, a sua aprendizagem, o seu conhecimento em algum resultado. E aí, esta experiência muitas vezes não fica vinculada às paredes da organização, à estrutura, o organograma, à estrutura organizacional. Esta gestão do conhecimento se dá pela relação com os diversos stakeholders, né? E a propósito, assim, o professor de vez em quando tem a mania de falar um administrês metido a besta aí, né? Se alguém eventualmente tiver alguma dúvida sobre algum conceito, algum tema, por exemplo, como stakeholder, pode ficar bem à vontade aí, botar uma mãozinha, um chatzinho que a gente para e reforça de novo. Mas, na verdade, os stakeholders são todas as partes interessadas ou afetadas pelo funcionamento da empresa, estejam eles dentro da organização ou estejam eles fora da organização. Tudo bem até aí, gente? Esse contexto introdutório aí faz sentido para vocês que estão, que chegaram como os primeiros aí estão assistindo? Vamos combinar uma coisa assim, eu sou um professor que tem assim alguns problemas de, legal, Giane, eu já ia, tu me salvasse, vai dizer que eu tenho alguns problemas de nervosismo. Obrigado, Cristiane, né? Quando a gente faz um vínculo assim, se não tem nenhuma resposta, o professor acha que caiu a tela, que a internet não está boa, que as pessoas não estão atentas. Então, sempre que eu tiver algum questionamento assim, ou uma parada breve com uma questãozinha, podem ter certeza que é para vocês se manifestarem isso, à vontade, pode interagir, ou às vezes eu tenho uma paradinha breve para tomar uma aguinha também, que faz parte aqui de todos os equipamentos dos professores, né? Bem, seguindo então essa ideia que a gente está trazendo para vocês, a Denise já, enfim, fez uma breve apresentação. A ideia aqui não é fazer uma apresentação, mas sim dizer para vocês que cada um de nós tem uma percepção e está sentindo esse momento de alguma maneira diferente, de uma forma diferente. Mais do que isso, cada um de nós, pelo fato de sentir as coisas de uma forma diferente, interage de uma forma diferente. E por que esse processo é assim? Por causa de um conceito que, na verdade, a gente não vai falar muito aqui, mas ele é fundamental, que é a ideia, que é o conceito de modelo mental. O modelo mental nada mais é do que as experiências, as crenças, os valores, os princípios que nós vamos carregando ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada, desde que a gente é bem pequenininho,
Alguns dizem que até desde o momento que a gente nem se dá conta quando é bebê, das experiências e aprendizagens que tem, e vai trazendo ao longo da nossa vida, e isso vai se transformando na forma como a gente reage aos estímulos, aos impulsos externos. Né? Em momentos como esse, quando os estímulos e os impulsos externos são absolutamente novos, são vividos, onde as pessoas estão também, que estão se relacionando conosco, estão aprendendo a conviver, é claro que cada um tem um olhar diferente sobre essa caminhada, né? Por isso a ideia de muitos olhares sobre esse tema, né? Por que a gente está isso? Então, aqui mais do que uma expressão de currículo que a gente está vendo, a ideia exatamente, fiquem bem à vontade para escrever ao lado. A ideia é que a gente consiga perceber que tem uma trajetória que você teve na sua caminhada, a minha praticamente foi dentro da área de gestão, ou de gestão de pessoas, ou na parte de gestão estratégica, boa parte da caminhada em gestão pública. Então, obviamente, eu vou responder a esses estímulos externos, aos impactos que a pandemia nos causou, com as coisas que eu aprendi ao longo da caminhada, né? Com as experiências que eu tive desde o tempo que era estagiário lá na Azéia Brown Brovli, que naquela época era a Prel, e aí vocês vão dizer assim, mas naquela época, sim, naquela época, já faz um tempão isso, né? Foi no século passado isso, onde comecei a aprender lá a fazer o meu, enfim, na área de capacitação e treinamento adiante. Né? De lá para cá, a caminhada foi se consolidando aí nesse ambiente de gestão, né? Na formação de administração, enfim, nas especializações e no mestrado, mas sempre com esse olhar, com a preocupação desse olhar para a gestão. Então, é esse olhar que eu tenho condições de trazer para você. É esse olhar que eu posso passar alguma coisa para vocês em relação à aproximação dos conceitos de gestão do conhecimento, da propriedade de retenção de talentos nesse ambiente, nesse contexto que a gente está vendo. Então, naturalmente, ninguém está aqui é obrigado a concordar comigo. Naturalmente, o modelo mental de vocês pode trazer a ideia de que tenham experiências diferentes, que tenham percepções diferentes, que tiveram processos de aprendizagem diferentes e, portanto, estejam enxergando esse momento de uma forma diferente. Né? Bem-vinda, Rosimeire. E é isso que é o rico da coisa. Isso que é o legal da coisa, porque se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse um modelo mental parecido, para a gente mudar seria uma coisa muito difícil. Para a gente se estabelecer em processos como esse, nós teríamos uma dificuldade muito maior de consistir os nossos elementos para fazer a mudança necessária. Então, sim, vocês têm uma percepção diferente, estamos hoje aqui conversando a partir das minhas experiências nesse processo, e quando nós sairmos deste encontro, eu, você, a Denise, a Núria, a Magda, ou todos aqueles que eventualmente assistirem esta apresentação depois da gravação, vão ter a oportunidade de construir uma caminhada também diferente. Mas algumas coisas, gente, estão bem claras para nós, né? A ideia de que a gente já aprendeu algumas coisas, né? E algumas coisas que nós aprendemos foram se constituindo absolutamente por elementos de disruptura. Alguns de nós, como eu, por exemplo, somos o que se diz de sinestésicos, né? É aquele cara que está sempre abraçando, que vai cumprimentar, dar a mão, que está sempre envolvido com alguém. Quando está envolvido com alguém, está gesticulando, enfim, está próximo. Né? Pois nós, sinestésicos, sofremos muito nessa caminhada. Né? Porque a primeira coisa que nos tolhiram, que nos tiraram, foi a capacidade de tocar, de troca, e ainda mais do que isso, a capacidade de não estar totalmente presencial. Né? Até começar isso lá no início de março, enfim, até o final de março, meados de março, eu era uma pessoa
professor que pouquíssimo entendia de AD, pouquíssimo sabia desta possibilidade do processo virtual, da tecnologia, porque bem-vinda, Alessandra, porque as minhas aulas eram todas presenciais, com dinâmica, enfim, a Denise e a Magda, que me acompanham há mais tempo, sabe que é uma confusão, né, as aulas lá. Né? Mas, em alguma medida, este processo, que foi um processo que nos pegou de surpresa a todos, isso eu tenho certeza, isso eu posso afirmar, independente do modelo mental que a gente tenha do processo, esse negócio nos surpreendeu. Alguns uma dimensão maior, outros menor, mas ninguém esperava isso. Né? Ninguém no mundo esperava isso. Né? Então, nesse contexto, nessa percepção, a gente teve que reaprender a se relacionar, a ter essa sensação de acolhimento. Sim, Cristiane, exatamente, nós tivemos que nos reinventar. Eu diria assim, nós estamos tendo que nos reinventar, Cristiane, na medida em que a todo momento aparece uma coisa diferente, né? As bandeiras aí no estado, assim, agora ficou amarela, ficou laranja, vamos começar, voltou para o vermelho. E agora vamos ter que fazer um blackout. Meu Deus do céu, né? Nós estamos aí a todo momento numa montanha-russa, né? Porque às vezes a gente está subindo, se esforça e dá uma caída e volta. Então, esse aprendizado é um aprendizado que tem no contexto, mas que a gente vai tirando ele de dentro para fora, né? E aí, nós vamos vendo um sem número de exemplos aí que as nossas atitudes podem beneficiar ou impactar os outros. E isso é um dominózinho mesmo que vai fazendo, né? E aquela ideia de que a gente tinha, bom, vou para casa para descansar, já era, né? Porque nós estamos trabalhando muito mais agora com os afazeres, vinculando afazeres domésticos com afazeres profissionais. Né? Eu, por exemplo, desenvolvi um método de lavar louça que depois eu vou patentear, claro que não vou passar aqui no curso agora a vender, mas que me dá uma agilidade e a garantia de que as louças ficam limpas e eu tenho mais tempo para poder fazer as trocas profissionais. Né? E a outra coisa é que, de fato, a gente está passando por um contexto em que, naturalmente, alguns valores muito defendidos e muito apregoados aí por boa parcela da comunidade, especialmente a parcela mais materialista, foram pelos ares. Né? Porque você pode ser muito humilde ou você pode ser muito rico, né? E o Covid-19 vem e te pega. Né? E a gente viu isso no próprio processo de evolução dessa pandemia, que ele não foi devastador nas regiões mais pobres e nem está sendo. E, em alguma medida, ele causou severos prejuízos em países que estão em desenvolvimento ou até em países ricos. Né? Então, esse é um pouco do cenário que a gente está vivendo. Né? E isso impacta certamente a nossa caminhada interna. Né? E aí, a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar é o tal do home office. Né? Porque escritório e casa viraram uma coisa só, era uma coisa que já existia antes, mas que, em alguma medida, era muito longe de alguns de nós. O home office passou a fazer parte da nossa vida, assim como a tecnologia, né? E aí cada um se virando nos 30, né? Vou apresentar para vocês, muito prazer, esse aqui é o dono do meu escritório virtual, é o Miguelzinho, né? E lá em abril, ou seja, 15 dias depois de que nós estava confinado, eu postei isso aqui de uma forma absolutamente sincera. O melhor lado do home office foi a possibilidade de eu conviver com a minha família. Conviver, especialmente com o meu guri, porque trouxe uma possibilidade que eu não tinha enquanto profissional, que saía todos os dias para trabalhar na prefeitura, 8 horas por dia, num regime de 40 horas, e muitas vezes à noite ia para as aulas no pós-graduação, ou no SENAC, ou no Monteiro Lobato, ou eventualmente, às vezes viajava para fazer algumas palestras pelo interior, enfim, né, outros estados. Então, aquela vida, que é
uma vida que me preenchia totalmente, mas era uma vida que tinha lacunas a preencher e esta lacuna a gente identificou. Bom, o professor está dizendo então que tudo são flores no home office. Quero dizer que não. Porque até agora, até poucos minutos atrás, eu estava aqui numa batalha com ele, porque ele queria participar da reunião. De vez em quando, quando eu dou aula, ele senta e trabalha junto comigo. Então, né, como hoje era uma coisa um pouquinho mais diferente, um pouquinho melhor estruturada, eu tive que fazer um processo de convencimento com ele. Né? Mas que, de certa forma, nós mudamos a nossa relação interna enquanto família, sim, graças ao novo normal, graças ao home office, né? E aí, na figura ao lado aqui, a gente vai ver se, por exemplo, nós estivéssemos aqui falando na questão do Faustão, a gente diria aqui que essa prof aqui é uma prof que se vira nos 30, né? Porque não interessa o contexto, não interessa todas as plataformas, quando alguém tem atitude, quando alguém é competente, não se deixa abater por esse contexto ou por essa situação. Evidentemente, isso influencia significativamente na nossa caminhada, mas não quer dizer que a gente vá desistir de tudo, deixar de tudo, ao contrário. E cada um vai fazendo, vai aprendendo a fazer o seu processo, a sua caminhada. Né? Nitidamente, se a gente olhasse esse contexto em que essa moça está trabalhando aí, esta professora está trabalhando, ela fez um puxadinho ali, né? Um puxadinho de uma aula virtual com home office, com os recursos, com a condição, mas assim, com uma competência e uma habilidade que é interna dela, que é o do modelo mental. E que não foi uma situação extrema como o home office que acabou fazendo com que ela se estagnasse. Né? E assim a gente tem N exemplos aí de que esta nova situação, esse contexto onde a gente está envolvido, abre também uma série de oportunidades de trabalho, desde que a gente esteja em condições de se adequar. Para muitas das pessoas que eu falo, todas elas têm o mesmo discurso. Nunca estive trabalhando tanto como agora. Absoluta verdade, né? Além do processo normal que a gente tinha, tem todo esse processo de adequação, né? Mas esse contexto nos traz... Bom, antes disso, faz sentido isso para vocês, gente? Ou é só uma elucubração desse velho professor aqui, né? Isso também impactou vocês dessa forma? Enfim, vocês estão sentindo, perceberam essa mudança também na forma de vocês se relacionar, de trazer a gestão? Acho que para todos, né, Aline? Né? Não, é algo que é um padrão. E é isso, assim, né? Não tem cada um na sua medida, mais ou menos, mas isso é uma nova realidade, né? E aí, uma nova experiência, com certeza, né? E aí, Denise, a gente vai dando-se conta do seguinte, né? De que esse é um processo. Carla, assim, e às vezes por vontade própria e às vezes por estímulo externo, né? Os caras nos empurram porque as entregas têm que acontecer e a gente está, às vezes, tendo que realmente nos dividir entre o papel do homo profissional e do homo pessoal dentro de um mesmo contexto aí, né? E aí a gente vai se dar conta de que uma das ferramentas que nos ajuda muito nesse processo, ou que nos joga para esse processo, é a ideia da questão digital. Muitos de nós se digitalizaram. Muitos de nós aprenderam coisas, especialmente sobre as plataformas, que não sabiam nem se existiam. E aí vai se dizer assim, mesmo, aqui tem um, ó. Você sabe que eu sabia que existia essas plataformas todas que existem aí, Webex, enfim, Zoom, essas coisas. Isso tudo para mim era um mundo à parte, né? Porque o meu contexto de tecnologia era um contexto dessas nossas relações, um pouco de redes sociais, um pouco muito no LinkedIn, um pouco nessa percepção de YouTube, enfim, mas só isso, ou seja, teve todo um processo de aprendizado
aprendizado nosso, individual, de uso, mas especialmente um processo de aprendizado das relações por meio da tecnologia. Aliás, esse é um dos principais desafios das lideranças hoje. Como manter o engajamento, como manter a conexão dessas pessoas e cultivar o engajamento. É isso que as principais lideranças estão buscando. Como é que você vai fazer para gerenciar essas pessoas que elas continuam se mantendo como talento, se você está longe? Se você não tem como interagir mais no olho, aquela forma que você chamava o cara para a sua sala, ou enfim, botava o braço em cima dele e saía para dar uma conversa, mudou, né? Às vezes você está falando algo sério numa live aqui com uma pessoa, numa reunião específica, consulta com o médico, exatamente, quem diria isso? E assim, não é uma coisa de tecnologia muito de ponta, né, Cristiano? Hoje, a consulta popular, enfim, a consulta de medicina está meio que disseminada como uma alternativa também de ferramentas da tecnologia, né? Então, a gente vai vendo que este é um processo, e eu falava do processo de gestão, mas a Cristiane trouxe muito bem, nós vamos ver que nós aprendemos aqui, o amarelinho é o uso do brasileiro, na comparação com o azul mais escuro dos Estados Unidos e o mais claro da China. Nós vamos ver que nós, brasileiros, aprendemos muito a usar aplicativos. Olha o que você falou aqui, Cristiane, a telemedicina, a educação à distância, então, nem se fala, né? Fazer áudios, enfim, falas, fazer vídeos para apresentação. Eu mesmo, para poder chamar essa palestra de vocês, passei um vídeo para a Magda. Ou seja, então, este novo normal, esta nova caminhada desse ambiente traz, com certeza, um aprendizado nosso. Aprendizado para quem, gente? Para quem tem atitude, para quem está aberto, para quem percebe neste caos algumas oportunidades. Vai se atirar em tudo? Obviamente que não, mas vai criar ações para adequar o seu conhecimento técnico, a sua habilidade em manejar essas ferramentas, com muita vontade para fazer diferente e, essencialmente, em alguma medida, usar esta aprendizagem toda aqui para quê? Para se relacionar com as pessoas e se eu estou num ambiente de gestão para gerir pessoas. Se eu e vejam que essa é uma pesquisa feita pela Cato, né? A Cato é uma consultoria forte quando fala de trabalho, de emprego, enfim, né? De recrutamento, de captação de talentos. Se eu não me preocupar com isso, certamente eu não vou ter condições de desenvolver as competências necessárias para cultivar esse engajamento. E aí, alguns até nem precisaria, mas dos nossos talentos, com certeza, que os nossos talentos é o capital humano da organização que trazem resultado, né, gente? Então, a ideia que a gente tem por trás é isso. E a preocupação é, será que isso vai ficar? Vai se manter? Olha, gente, eu diria que com certeza, né? Em que medida a gente ainda não sabe, né? Mas essa pesquisa aqui que está apresentada isso aqui foi feito pela Gartner, se não me falha a memória, mas está apresentada você RH agora, dessa última edição ali, o que os caras trazem? Trazem uma ideia claramente que antes da pandemia, mais gente nunca tinha ideia de trabalhar em home office, né? E mais do que isso, tinham muitas vezes a perspectiva mínima de usar isso como uma ferramenta de trabalho, né? Hoje em dia, a gente está vendo que esta caminhada, este processo aqui no pós-pandemia, aumentou significativamente a percepção das pessoas de que o trabalho, em alguma medida, pode continuar no home office, né? E que, vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem ali na tela, mas se alguém quiser aumentar também, basta usar essa ferramentinha Zoom aí do lado, né? Mas que agora mudou a percepção, a vontade das pessoas, e nós já temos quase 20% dizendo assim, olha, eu por mim trabalho sempre no home office, né? Eu
dentre os quais eu me incluo aqui, eu trabalharia, às vezes, num processo que é um processo misto, né, para não perder aquele contexto todo das relações, não perder a riqueza das relações interpessoais frente a frente, né? Eu já disse para você, eu sou sinestésico, né? Mas também de aprender a oportunidade de ampliar horizontes, de me desenvolver nas habilidades, nas competências técnicas para conduzir esse projeto aí, porque o contexto do home office certamente veio para ficar. Aí alguém pode dizer, pois é, né? Mas isso aí é coisa da gestão, da iniciativa privada. Isso aí é coisa dos caras de altas tecnologias, enfim, que conseguem trabalhar. Mais ou menos, né? Há 2 dias atrás saiu no Diário Oficial de São Paulo, no DOPA, da Prefeitura de São Paulo, instituindo o regime permanente de teletrabalho nos órgãos da Prefeitura. O que significa dizer isso? Que se abriu a possibilidade legal de parte dos servidores da Prefeitura de São Paulo trabalhar uma parte do seu tempo em home office. Ou seja, com entregas, com indicadores, com medição de performance, com medição de tempo de utilização de links, e com um tempo para as reuniões presenciais ao longo da semana. Ou seja, também na gestão pública, esse é um movimento, especialmente na administração direta, que é a parte mais rígida, mais burocrática da gestão, no executivo especialmente, abriu-se essa possibilidade. Então, gente, o que está por trás disso? Que esse novo normal, o novo normal veio para ficar. Tá? Alguém tem dúvida disso? Alguém entende que a gente vai voltar em alguma medida àquela situação que tinha lá em fevereiro de 2020? Nesse caso especificamente aí, eu diria assim, vocês estão bem, porque quem cala consente, né? Não há possibilidade da gente fazer isso. Portanto, é nesse contexto, nesse viés, nessa ideia, que a gente está criando as condições para identificar, então, o que é essa retenção de talentos? Qual é a capacidade de lideranças desenvolver para fazer esse processo de retenção de talentos? E aí a gente vai se dar conta de que existem muitas posturas ainda aí, e isso está explicitado também na última edição, veio para ficar, né? As transformações, eu não tenho dúvida também, Denise, né? Mas a gente vai se dar conta aqui que algumas posturas de algumas lideranças, os caras continuam atuando como gestores, como chefes, entre aspas, da mesma forma como gerenciavam antes. Ou seja, o processo de mudança interna não os mudou enquanto gestores, enquanto liderança. Né? Então, se a gente, em alguma medida, identifica uma dessas variáveis aí, um desses elementos aí, a gente vai se dar conta de que isso, o que dessa caminhada, nós vamos encontrar muitas pessoas assim, né, que não deixam a autonomia, que não deixam que as coisas aconteçam de uma forma mais livre, que começam a reconhecer só pelo fato da não transparência, ou seja, com a total falta de empatia. Ou seja, não é o processo de mudança que mudou todo mundo, que todo mundo virou bonzinho. Porque aqueles que tinham essa ausência dessa habilidade comportamental e um pouco de atitude continuam da mesma forma. Né? Mas é claro que a gente vai identificar algumas coisas que vão reter nosso talento. Né? E muitas delas estão no que a gente chama de salário emocional, né? Que é a capacidade que as pessoas, que os colaboradores têm de receber algo a mais que a grana, que o cash que a gente vem recebendo no final do mês, sempre se dando conta de que aquela pirâmide da hierarquia de motivação do Maslow continua a mesma, né? Ou seja, nós precisamos ter as nossas necessidades básicas atendidas para poder buscar, aspirar à autorrealização, realizações sociais, enfim, estágios de motivação, que é o que toca a questão do salário adicional, mas todos nós buscamos
a oportunidade ou buscamos um lugar de ambiente agradável, onde tem oportunidade de crescimento, onde a gente possa se desenvolver e especialmente, olha aqui, ó, gente, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? E aí, bom, o que os gestores, o que cabe aos gestores neste processo? Vamos olhar do outro lado aqui. Qual é a capacidade gerencial que eu, liderança, enquanto tenho que fazer? É criar as condições para que os caras recebam ou percebam que estão em algum momento de salário emocional. E aí a gente vai se dar conta, bom, os trabalhos em grupo, deixar claro objetivos, especialmente a habilidade comportamental da comunicação, que é a ideia dos feedbacks, que é bem complicado. Ou seja, tem que existir dentro dessa gestão, dessa liderança, algo de uma habilidade comportamental enorme para construir o que a gente chama de uma equação positiva, né? O que é essa equação positiva, gente? Equação positiva nada mais é do que a gente se dá conta de que os funcionários que são comprometidos e engajados são aqueles caras que trazem os melhores resultados. E se eles trazem os melhores resultados, eles são os talentos. Não é o Júlio que está dizendo isso, é um processo construído lá pelo Instituto Gallup, né? Ou seja, os nossos talentos, os nossos capitais humanos, eles trazem os melhores resultados, não é só pelo conhecimento técnico, é porque pela habilidade e a atitude, a vontade deles de se engajar, e estes caras demonstram a sua vontade, sabem com quem? Com os nossos clientes, com aqueles que a gente atende, com aqueles cidadãos que chegam no balcão de uma instituição pública para ser atendido, ou no front office, ou enfim, ou no pós-venda, ou ouvidoria, enfim, a equação ela serve para qualquer contexto, porque estes caras que precisam permanecer da organização, e se a gente tem essa equação positiva, eles ficam... A palavra retenção de talentos, às vezes, nos dá uma falsa ideia, que eu posso reter os meus talentos de qualquer forma. Na medida em que eu mantenho os colaboradores de forma autoritária, de forma autocrática, provavelmente, em alguma medida, eles vão deixar de ser talentos, porque eles vão estar lá ou por dinheiro ou sem vontade, né? Então, estes caras que nós precisamos são os que têm talentos e são aqueles que, em alguma medida, muito menos sofrem o adoecimento por conta do processo de trabalho. Essa é a equação, eu diria assim, técnica para reter nossos talentos, né? Mas essa pesquisa, ou essa conceituação teórica, ela, em alguma medida, se reforça nessa apresentação ou nessa pesquisa feita pela Kimball Consultoria, que é uma consultoria de classe mundial que fala bastante de competência, em que os caras disseram aqui, ó, que o que foram 7 mil respondentes de lideranças e colaboradores na América, aqui na América do Sul, na América e na Europa, que é onde a empresa tem as suas sedes, e estes 7 mil responderam de uma forma assim, de que o que interessa para eles, o que os mantém é a oportunidade de ver processo de carreira, é a oportunidade de perceber que eles têm orgulho do lugar onde estão. Alguns a gente pergunta assim, onde é que tu trabalha? Eu trabalho no lugar tal, agora estou no projeto tal, os caras me colocaram numa nova possibilidade de desenvolver. O cara conta, brilha os olhos do cara e o cara conta na vida, né? Sim, sem dúvida, Valquíria. Acho que a Magda passa amanhã essa apresentação. Já está com ela, inclusive, né? E se tiver alguma dificuldade, contata depois, no final tem os contatos aí que eu terei prazer em te passar, certo? Então, essa percepção do orgulho da organização, a gente vê no brilho dos olhos. Outros a gente pergunta e o cara diz assim, onde é que tu trabalha? O cara, como? Onde? O cara tem vergonha de dizer um trabalho, ele só está ali porque ele precisa daquele emprego, porque ele precisa da grana ali. Ele está só de corpo, mas não está envolvido nesse processo. Outra coisa importante é a questão dos desafios, né, gente? A pior coisa que tem é a gente estar num lugar que não nos desafia mais, ou uma liderança que acha que a gente é limitado.
quando a gente tem um potencial a desenvolver. Isso tira a tesão, com todo o respeito, né, do nosso trabalho, né? Enfim, trabalho com conteúdo enriquecedor e aquilo que já apareceu antes lá, a questão da autonomia, né? Então, vejam que praticamente todas as coisas que têm talentos, dito pelos próprios talentos, têm a ver com o comportamento, tem a ver com a competência, com a habilidade e a atitude de se manter no processo. É isso que as lideranças têm que ir atrás. É isso que qualquer direção quer de um gestor de pessoas. E o gestor de pessoas não é o diretor de RH. O gestor de pessoas é aquele que está à frente da pessoa, independente do nível hierárquico, como a gente vai ver ali adiante. Tudo bem até aí, gente? Está fazendo sentido para vocês isso aí? Não estou viajando muito? Legal, Cristiane. Cristiane é sempre a primeira a me salvar. Sim, sim, beleza. A Denise Russo é meio suspeita, porque é da área, né? Então, é da área e minha amiga, então tá tranquilo. Brincadeira, querida. Então, gente, o que a gente vai ver agora, nós entendemos esse processo de retenção, a gente vai atrás das estratégias para reter talentos, né? Bom, bem-vindo às empresas, né? Aí está a nossa organização. A nossa organização que tem uma partezinha visível ali, que é o seu contrato de trabalho, que são as tarefas que estão nos manuais, que é o seu contra-cheque que você vai receber, que é todo o regramento da qualidade que tem. Ou seja, uma pequena parte de um conhecimento explícito que está aqui colocado. Importante, mas quero dizer para vocês o seguinte: o resultado acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, na parte de baixo do iceberg, que está a rádio corredor, a rádio peão, a rádio balcão, estão as dificuldades, as disputas de poder, estão os sombreamentos, estão os interesses que muitas vezes não são os interesses da organização, estão uma série de coisas que entravam os resultados e que são alimentados pela ausência de competência da organização como um todo, que não tem uma estratégia para alinhar os interesses das pessoas, das lideranças e da própria organização, e das pessoas como um todo que não se dão conta do papel que elas estão fazendo para construir esse processo. Então, a retenção de talentos necessariamente precisa olhar esses dois espaços, e eu diria assim, certamente tem que olhar com mais capacidade para cá. É importante que a liderança tenha a capacidade a liderança nos 3 níveis, estratégico, tático e operacional, tem a capacidade de identificar, fazer leitura de ambiente. Os caras abrem a porta, não precisam nem conhecer o conceito de clima organizacional, abrem a porta para se dar conta que a coisa ali está meio feia, né, gente? Então, esse tipo de coisa é a coisa que vem, que é o aprendizado, que é o conhecimento, que se faz a gestão do conhecimento, mas que vem que vem da experiência, que não está no contrato de trabalho que a gente assinou, que não está naquilo que está explicitado, mas está nas vivências que a gente vai fazendo que formam o que a gente chama de cultura organizacional. As organizações têm culturas para reter talentos ou têm culturas que afastam os principais talentos porque não dão autonomia, não dão desafios, aquilo que a gente já falou. Então, necessariamente, aquele iceberg ele está estruturado dessa forma. Qualquer modelo de gestão tem a ver com uma estratégia que foca resultados, com os processos e com as pessoas, que a gente tem falado bastante aqui na parte de capacitação. Mas não de forma compartimentada. É de forma onde ocorra a intersecção desses 3 elementos, dessas 3 esferas, em que você consegue produzir os resultados que vão dar a capacidade de reter talentos. E aí, mais do que isso, isso que eu estou passando para vocês é praticamente uma aula toda, só este slide e o próximo que vem, é uma aula toda da nossa disciplina aí de retenção de talentos no curso aí, né? Então, isto aqui
obviamente que a gente está falando de gestão de pessoas, a gente tem que explodir um pouco mais, explodir no bom sentido, né? Porque alguém pode sair aqui fazendo avaliação dizendo, o professor lá disse que tem que explodir as pessoas, né? Não, nada disso, né? Isso aí a gente vai ver que a parte das pessoas, ela se divide ainda em alguns conceitos, em alguns elementos que são chave para a gente construir essa nossa ideia de manutenção dos talentos. E uma delas é a gestão do conhecimento, que a gente está falando paralelamente desse processo. Assim. Cada organização, vou voltar um pouquinho aqui, cada organização, por articulação da esfera, tem a sua cultura organizacional. E a forma como essa cultura que as pessoas se relacionam forma a identidade que se transforma no clima organizacional. Por isso, é tão importante as organizações terem ações na sua estratégia que trabalhem a questão do endomarketing, que trabalhem a questão de manter, de identificar, de promover o seu capital humano, fazendo o alinhamento dessas pessoas por meio de uma cultura aberta para produzir estratégias onde os talentos lá, que a gente está vendo aqui, possam colocar a sua parcela de contribuição, possam se sentir pertencidos a esse processo onde a gente está desenvolvido. É isso que está por trás do conceito principal de endomarketing. Endomarketing, a gente poderia esquartejar a palavra, são ações, conceitos de marketing focado nos clientes internos, que são os diversos atores dentro da organização. Quando estes caras aqui trabalham alinhados, fazendo que as suas competências promovam entregas para a organização, essas entregas, bem-vinda, Juliana, essas entregas para a organização, elas se transformam, elas os transformam em capital humano, que nada mais, capital humano que age e que nada mais é do que os talentos que precisam ser mantidos, porque esta ação aqui é o que todo mundo está atrás, que é o tal de resultado. Né? E aí a gente vai se dar conta de que isso serve para as organizações e serve para o contexto das cidades onde a gente está envolvido. Né? Existe uma preocupação clara de que essa aproximação de falar de uma linguagem, por exemplo, com os colaboradores, a partir de uma estratégia de endomarketing, faz toda a diferença para o entendimento, para a satisfação dos colaboradores. Isso aqui é um robozinho da Volkswagen passando informações sobre a estratégia, fabricando campeões, diz ali, aos colaboradores do chão, da base, enfim, né? Essa percepção deste relacionamento também acontece na cidade, onde a gente busca a retenção de talentos pela estratégia de envolver as academias, a base do conhecimento, o poder público, a sociedade organizada e os atores da iniciativa privada, muitas vezes, para financiar isso. Né? Isso que a gente chama de um funcionamento, de um projeto numa estrutura de quádrupla hélice ou de 4 hélices, é o que dá base para que os talentos se retenham na cidade. Aqui em Porto Alegre a gente trabalhou muito isso, ou trabalha muito isso no Pacto Alegre. Se vocês ainda não ouviram falar, busque informações sobre o Pacto Alegre, tem site, tem projetos que justamente alinham isso, alinham as universidades, o Fórum das Instituições de Ensino a criar condições, na parceria com a sociedade organizada, a atender interesses sociais a partir do desenvolvimento de talentos. Né? Muitos fomentos de startups para produzir soluções para a sociedade, enfim, do lugar onde a gente está, são produzidos através dessa ideia de retenção de talentos e de produção de conhecimentos. Né? E por quê? Por conta das lideranças que ali estão colocadas. Voltando para dentro da organização de novo, a gente vai se dar conta de que as pessoas, muitas vezes, especialmente os talentos vão embora não é por causa da empresa, os talentos vão embora por causa dos chefes que os gerenciam, né? Esses talentos, os caras que são bons, não aturam chefe mala por muito tempo, até porque eles estão sempre se desenvolvendo e sempre se reconhecendo no mercado, ainda mais em momentos como esse, onde a gente tem as mídias sociais todas colocadas aí. Então, gente,
O que nós estamos falando aqui é de que você, o gestor, a liderança, para reter talentos, inclusive para se manter como liderança, você precisa ir atrás de resultados, né? Mas resultados e o que mais, gente? O papel do líder para reter talentos, o papel do líder é entregar resultado. Tem mais alguma coisa, será? Entregar resultados e ponto. Não tem mais nada, gente. Todo o resto é meio que você se constitui pelas competências. Se você está no nível mais operacional da organização onde você está, se você é um gestor de nível intermediário ou trabalha na parte administrativa, nos processos, enfim, ou se você é um alto diretor e está nas estratégias, no lugar onde você está, a expectativa de quem colocou você lá à frente da equipe é entregar resultado. Cada um entrega os seus resultados na medida da sua potencialidade individual e do que lhe é requerido, por isso é tão importante um monitoramento de resultados, por isso que é tão importante a avaliação de desempenho, indicadores de gestão que dão a capacidade de você ver se os caras estão ou não entregando resultados, mas também é importante da gente identificar como é que a capacidade dessa liderança, desse gestor, de produzir resultados por meio da sua equipe. E aí eu vou dizer para você, gente, o cara que se destaca é o cara que entende claramente esta equação promovida pelo Mihaly. Aliás, eu só digo o primeiro nome dele, porque o segundo, desde que eu comecei pela primeira vez ali, o sobrenome dele, eu não consigo dizer. Inclusive, vou sugerir, Denise, que se alguém disser o nome dele bem ligeirinho, 2 vezes, você já nem sorteiem, já deem aí uma promoção para eles, porque esse aí é complicado, é o Mihaly alguma coisa. Né? Mas esse cara teve uma sacada muito importante do que? Atrás de que a gente consegue buscar os talentos e o gestor que promove isso quando ele equilibra os desafios com as capacidades, com as competências, com as habilidades da sua equipe. Né? Porque se, por exemplo, eu tenho um time que é limitado na sua competência, na sua capacidade, e eu boto para eles uma exigência lá em cima, o que eu vou gerar? Eu vou gerar uma ansiedade na entrega e pouquíssimo resultado. Os caras vão tremer na perninha quando chegar na minha frente, na tua frente, ou seja, na frente desse líder, e não vão conseguir entregar resultado porque lhes falta a capacidade. Da mesma forma, e no contrário senso, é muito interessante se eu tenho os caras que sabem tudo, que sabem, se conhecem tecnicamente, que se relacionam bem com as suas estruturas todas, e eu dou uns desafios bem chinelão para eles, assim, né? Os caras vão fazer aquela entrega e vão se atirar nas cordas, vão para as redes sociais, vão construir uma forma de alterar a liderança deles, por quê? Porque eles têm aqui um tempo ocioso e, mais do que isso, uma capacidade intelecto-técnica subutilizada e, portanto, diferente. Então, basicamente, este gestor ou esta liderança para reter talentos, ele tem que fazer o equilíbrio entre as competências, as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, né? Sendo que muitas vezes os caras entram, são contratados pela competência técnica ou pela habilidade técnica, são contratados pelo conhecimento e são desligados pela sua incapacidade de se relacionar e de produzir resultados, não porque não sabe o que tinha que fazer, mas porque não sabe o que tinha que fazer, mas porque não conseguiram transmitir ou fazer as pessoas fazerem isso. Então, o líder é o que dá este equilíbrio para trazer os resultados. E lembrem sempre que resultados têm a ver com os tais talentos no processo. Né? E a pandemia, o que mudou? A única coisa que mudou nesse processo e que acelerou é a ideia de quê? É a ideia de que a gente está atrás do quê? A gente está atrás do incluir mais 2 elementos, né? Além daquele conceito-chave de competências. Né? Incluir 2 elementos trazendo para nós a questão da ética e dos valores.
O que se precisa hoje para transitar com mais tranquilidade, com mais habilidade, com mais competência nesse processo, certamente é a questão dos valores. São os valores que fazem nós nos relacionarmos bem com os nossos familiares e também no papel de gestores no momento em que está tudo misturado. É a nossa ética que vai fazer com que eu não seja uma liderança com aquele comportamento que foi apontado ali pela Forbes há pouco tempo atrás, onde eu grite com os caras, onde eu puna o cara que não conseguiu entregar tudo o que queria, né? E esses valores, ou esse conceito de competências, foi distribuído em alguma medida já desde as lideranças lá no Fórum Econômico Mundial, em 10 competências que as lideranças precisariam ter em 2020. Eu não sei se esses caras foram que produziram o vírus ou se eles já tinham uma bolinha de cristal que seria tão importante a orientação para servir e a inteligência emocional. 2 das principais competências para reter talentos e fazer gestão do conhecimento. Né? Aliás, essa orientação para servir se transformou no tal do líder servidor, que é aquele líder que o quê? É o líder que cuida de si, cuida das pessoas, que dá autonomia, que ensina, que pensa de uma forma sistêmica. Casualmente, as mesmas coisas que a gente viu lá naquele gráfico da Kimball, na pesquisa da Kimball, no levantamento de talentos. Né? E, portanto, com isso a gente vai se dar conta de que a gestão do conhecimento é uma gestão que traz para nós elementos onde todos se envolvem na organização, mas mais do que isso, esse envolvimento vai se dar pela articulação e pela capacidade do gestor de articular esses conceitos com um foco. O foco está nas pessoas, não é nas paredes e nas cadeiras da organização. A gestão do conhecimento e a retenção de talento se dá por o quanto nós, dentro da organização, no nosso processo de gestão do conhecimento, no nosso processo de aprendizagem, colocamos as pessoas como nível de prioridade. E mais do que isso, nós vamos nos identificar aqui, que essa identificação das pessoas se dá por um processo de aprendizagem organizacional e por um processo de educação corporativa. Indo para os finalmente, então, gente, basicamente a articulação desses conceitos todos, que é praticamente uma disciplina inteira, é que vai, quando o gestor está capacitado para isso, é que vai chegar a oportunizar que alguns talentos tenham esta expressão ao chegar na sua caminhada dentro da organização. Com isso, nós chegamos ao final dessa breve historinha sobre retenção de talentos, gestão do conhecimento, atuação da liderança, estratégia, deixando aqui um hashtag Fica a Dica, né? Tem aqui a estrutura do curso todo que vocês estão fazendo, agora ele já não é mais modular, enfim, ele tem uma estrutura maior, mas ele está aí para vocês fazerem os processos como um todo, procurarem e aprofundar esse desenvolvimento. Se quiserem falar comigo, né, estamos aqui à disposição de vocês na rede social, nesses momentos, enfim, Denise, foi o que deu para arrumar no tempo um pouquinho maior do que a gente tinha combinado ali, 10 minutinhos ali, né? Bom, pessoal, então acho que estamos, como o professor Júlio disse, fizemos um bom apanhado aí sobre essa questão da retenção de talentos. Mais do que isso, né, também fizemos toda uma reflexão sobre as questões aí que estamos vivendo, os desafios das pessoas, e já aproveito para convidá-los na semana que vem, nós vamos falar exatamente disso, né, na palestra que eu e a professora Janaína vamos fazer, no dia 25, sobre os desafios da gestão de pessoas, né. E aqui o professor Júlio já trouxe vários deles, né? Um deles é a retenção de talentos, e bem bacana a tua explanação e toda essa contextualização que acabou sendo feita em relação a esse momento, que já dá para começar a dizer que está quase pós-Covid, né? Mas que é o novo normal e que vem aí para ficar, com grandes transformações na nossa sociedade, com grandes transformações na nossa maneira de trabalhar, de viver e de conviver, principalmente, né? Então,
Vamos abrir para as perguntas. Alguém teria alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma ponderação? O professor está mais uns minutinhos à disposição, né, Júlio? Tranquilo, tranquilo, né? Muito bem, ó, já estamos vendo ali, a Valquíria gostou da palestra, que bom, professor Obrigado, Júlio, Cristiane. é sempre excelente, é isso aí. Pode, ó, Valquíria, Cristiane, pode espalhar isso, não me importa. A gente agradece. Ô, Núria, enquanto o pessoal pensa, a gente vai fazendo então a nossa. Vamos fazer o nosso sorteio? Tá me ouvindo, Núria? Oi, tô sim, vamos sim. Vamos fazer então? Então, a gente tem a professora Magda Brasil, que é a promotora desse evento, é a coordenadora também geral dos cursos de pós-graduação, né, a nossa coordenadora técnica nos cursos de pós-graduação da Monteiro Lobato, e também é a organizadora dos cursos é a dona, né, da empresa MB Cursos, que promove vários cursos. Ela deixou algumas cortesias aqui para que a gente pudesse sortear. A gente começa, então, com 2 cupons de sorteio de 40% para os cursos da MB Cursos. Tu me ajuda, Núria? Alô? Oi? Sim, só um minutinho. Tá bem. Então, a gente vai fazer 2 sorteios agora, né? Para 40% de desconto em cursos online promovidos pela MB Cursos. Daí, para isso, bom, amanhã daí a Núria e a professora Magda, daí elas fazem as combinações com o pessoal que for sorteado. Pode fazer o primeiro sorteio, então? Olha que bonita a Núria ali embaixo, ó. Para mim está aqui embaixo, né? Oi, eu tava com o microfone desligado, desculpa. Isso. Número 9. Número 9 é a Nicole. Oi? A Carla. Nicole. Isso, a Nicole, desculpa. A Nicole. A Nicole está presente? Nicole? Está presente? Eu estou vendo ela aqui, pelo menos. Então, às vezes eles ficam com o microfone desligado. Então, a Nicole, ela está online agora, então a Nicole é a primeira ganhadora, então, certo? Pode fazer o sorteio da segunda, então. É o número 8, a Carla. Agora sim, a Carla, então. Carla está presente? Oi, viu? Tá aí a Carla. Parabéns, Carla. Então, a Carla é a segunda ganhadora. Então, é 40% de desconto nos cursos online da professora Magda. Agora a gente vai sortear 2 cupons, né, de desconto para o nosso pós, ó, Júlio, nosso MBA em RH com ênfase em rotinas trabalhistas e administrativas. Aproveito para fazer a divulgação. Está com as matrículas abertas, previsão para começar no dia 10 de outubro, uma nova turma. Então, nós temos 2 cupons de sorteio para a primeira mensalidade. A primeira mensalidade de 100%, né? O primeiro desconto. Muito bem, pode fazer então o sorteio. É o número 12, a Valquíria. A Valquíria. A Valquíria já faz MBA. Ela já faz. Aí tem que ver, temos que falar com a professora Magda para ver se ela substitui, então, por o desconto da MB Curso. Valquíria, a gente vai conversar com a Magda e verificar qual é o teu presente, tá? Ok? Ok, obrigada, Valquíria. Então, vamos para mais um sorteio? Ok, é o número
10. 10. Rosimeire? Rosemary. Então, ela está conectada? Tá, né? Deixa eu ver. Ela está. Então, tá. A Rosemary, então, também ganhou. Se fizer a inscrição no nosso pós de RH, vai ganhar 100% de desconto na matrícula, lá na primeira mensalidade. Vamos fazer mais um para esse pós, já que a Valquíria já estava, né, nesse pós. 6. 6? 6 é Jane? Isso. Pequenininha a letra. Jane está com a gente, Jane está conectada. Então tá, a Jane também foi. Ó, aqui a Jane, muito bem. Então a Jane também foi contemplada. Deixa eu ver aqui, se não me engano, ela me falou também. Também temos 2 cupons para o MBA de Gestão de Instituições de Ensino. Então, vamos fazer o sorteio? O número é 1. 1? Alessandra? Tá bem. Tá anotando direitinho aí, Núria? Uhum. Tá bom. Não vamos perder. Então, a Alessandra ganhou também um desconto na primeira mensalidade, se ela se inscrever, então, para o MBA de Gestão de Ensino. O professor Júlio também é nosso professor neste curso. E, por último... Número 5. Número 5, a Jeane? Não, é Não, o... Gleidson. Isso. O Gleidson, muito bem. O Gleidson não está mais agora. Não está conectado. Oi? Eu acho que sim. Tá bom. Não está conectado agora. 7. Juliana. A Juliana. A Juliana está conectada. Então tá, pessoal. Obrigada. A Núria amanhã passa para a professora Magda todos os resultados dos sorteios. Vocês, de qualquer maneira, têm os contatos, né, com o pessoal, e vocês podem, os contatos da professora também podem mandar e-mail para ela, mas com certeza, pelo que eu conheço da Magda, da super organização que ela tem, amanhã ela está logo cedo já passando as informações para vocês. Queria agradecer imensamente a disponibilidade do professor Júlio, foi um prazer compartilhar esse momento aqui com você, estava com saudades também, a gente tem se visto um pouco, né? E queria agradecer a presença do pessoal também, né, nossos participantes. A gente sabe que a interação nessas plataformas ainda é uma maneira que a gente está vendo de que maneira a gente vai começar a se comportar. Daqui a pouco as palestras e as interações elas vão ficar mais frequentes, todo mundo vai ficar mais acostumado, né? Mas com certeza foi um momento bem bacana de compartilhamento de conhecimentos e de muita experiência do professor Júlio. A propósito, Denise, né, se quiserem compartilhar alguma coisa nas redes sociais, por favor, me marquem, tanto a Magda, tu, como o pessoal aí, né? Quanto mais a gente compartilhar, melhor, né? Que bom. Eu vou passar para te fazer o encerramento, então. Pessoal, muito obrigada, muito prazer, e o professor Júlio, então, faz o encerramento. Obrigada, Júlio. Valeu, querida. Um abração. Gente, não tem mais muito a dizer agora do que agradecer, né? Vocês já viram que a gente procurou passar um pouquinho dos conhecimentos aqui, mas que, na verdade, esse tipo de conhecimento, ele traz para nós a ideia de que é uma coisa que está sempre em movimento e ele tem muito a ver conosco e a nossa capacidade nesse processo, né? Então, se nós fôssemos fazer a nossa palestra amanhã, se vocês viessem aqui para essa mesma palestra amanhã, ela já teria uma outra absorção de conhecimentos, uma outra ideia, porque nós já seríamos pessoas diferentes, né? Só deixo aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento
enorme a oportunidade que a Magda, assim. Boa noite a todos, obrigado, Núria, pelo apoio técnico, né? E sigo à disposição nas redes sociais aí quando precisar. Um abração. Valeu, professor. Valeu, Núria. Valeu, pessoal. Boa noite.